Muito bom dia! Mais um Café com Insight começando hoje. Já são cerca de 190 episódios do Café com Insight. E hoje é um Café com Insight muito especial, onde eu recebo um convidado muito especial, que é o Daniel Del Rio, especialista em questões jurídicas para empresas de eventos. Né? Ele é do Blindagem Jurídica, ele já vai entrar online aqui com a gente, justamente então para a gente conversar sobre a importância dos aspectos legais, contratuais, riscos, oportunidades, desafios que a gente tem dentro da nossa empresa de eventos, relacionado às questões jurídicas do nosso negócio. É uma preocupação que todas vocês devem ter obrigatoriamente, né, para que vocês estejam respaldadas legalmente nessa questão de contrato, né? Então, hoje eu converso com o Daniel, ele já deve estar entrando aqui para a gente conversar. Hoje a gente vai falar sobre os desafios enfrentados, né, pelas empresas de eventos em termos de contratos e proteção jurídica. A gente vai falar quais são os elementos também essenciais para que um contrato, né, deve ter para proteger os interesses da sua empresa e também do cliente, é claro. A gente também vai falar como se proteger legalmente contra potenciais litígios, né, com fornecedores, parceiros ou até mesmo convidados, né, enfim, pessoas presentes no evento. Também vamos falar em caso de cancelamento ou de adiamento do evento, quais são os direitos e as responsabilidades de todas as partes. Enfim, a gente vai falar hoje de todos os tipos mais comuns de disputas contratuais e tal. E eu tenho certeza que o Daniel vai contribuir muito aqui com a gente hoje, né? Ele já tá entrando, eu tô vendo ele online. Daniel, vou pedir por gentileza para vocês fazerem uma solicitação para mim, para que eu consiga colocar você na live, porque hoje o Instagram não me permite mais convidar você. Ah, já apareceu aqui para mim. Pessoal, a hora de compartilhar a live é agora. Pega esse aviãozinho e convida todo mundo que trabalha com eventos, com festas, enfim, que você conhece. Olá, bom dia. Bom dia, Daniel, como vai? Beleza, tudo ótimo. Eu só não tô te Não vendo. tá me vendo? Não, tá tudo escuro. Eu tô te vendo normalmente. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair e vou voltar, tá Tá ok? ok? Pessoal, tá vendo o Daniel e a mim também? Vamos lá. Ele não estava me vendo, então ele vai entrar novamente e a gente aguarda. Não tem problema. É assim, né, gente? Quem sabe faz ao vivo e às vezes, vamos ver, o Instagram esses dias estavam com uns bugzinhos, né? Então vamos lá. Vamos ver se o Daniel consegue voltar agora para a gente começar essa conversa sobre questões jurídicas aí, né? Vão entrando, vão compartilhando essa live, porque o assunto é muito pertinente e necessário para todos nós. E agora? Oi. Bom, continua da mesma forma, mas enfim, vamos tocar o barco aqui mesmo. Tá A bom, gente continua dessa forma, ok? Pode pode ser? ser. Só vou verificar. Pessoal, vocês conseguem ver tanto a mim quanto ao Daniel? Só confirma se vocês conseguem ver nós dois, se o bug tá só com ele ou se tá geral. Eu tô me vendo e tô conseguindo ver o Daniel perfeitamente bem também. Sim, ver os dois. Então, Daniel, podemos continuar dessa forma? Ver se tem, de Sim, repente, claro, alguma vamos embora. liberação de câmera e tal, né? Mas enfim, vamos lá. Bom, primeiramente, muito obrigada por ter aceito o convite. Eu sei que a sua agenda aí é super concorrida, comprometida, enfim, né? Mas muito obrigada pela sua disponibilidade, Ok. generosidade de vir aqui compartilhar. Eu Que vou isso, começar pedindo imagina. para você se apresentar para nossa audiência aí, contando um pouquinho da sua atuação hoje dentro do setor de eventos. Tá bom. Bom, eu sou advogado há 20 anos. Nos meus 10 primeiros anos de atuação, eu trabalhei como advogado comum mesmo, com processos judiciais e tudo mais. E aí, em 2014, eu tive uma oportunidade de atender um cliente
que era fornecedor de eventos, ele queria entrar no mercado de eventos. E além de advogado, eu sou consultor empresarial. E aí a gente foi numa amostra de noivas para sondar como é que estava o mercado. E lá um fornecedor que estava lá me perguntou o que eu achava das noivas da Tereza, qual eram os destinos das noivas da Tereza. Eu falei que eu não sabia que era a Tereza. E ela me explicou que era um buffet da capital mineira, tinha lesado aproximadamente 400 clientes e dado um prejuízo de 12 milhões de reais. Na época, eu fiquei espantado com isso e falei, gente, como pode um buffet dar um prejuízo desse e lesar tantas pessoas? E aí, a partir daí, eu me interessei pelo mercado de eventos, comecei a estudar o mercado de eventos e me apaixonei. E de lá para cá, eu sou advogado especializado em eventos de direito de entretenimento, tá? No mercado de eventos hoje no Brasil, eu sou pioneiro, sou considerado a maior autoridade jurídica em eventos do Brasil. Hoje eu atuo na parte preventiva, né, na gestão dos riscos, e se eventualmente existe algum problema, eu ajudo os advogados, quando já existe um processo, a resolver os processos da justiça, com o gerenciamento de crise. A gente já tem aí mais de 5 mil, quase 5.100 clientes ao longo desses 10 anos, e eu já palestrei nos maiores eventos do Brasil. Eu sou advogado da Abrafesta, que é a Associação Brasileira de Eventos, mais 8 entidades associativas do setor. Sou escritor, tenho um livro Guia Prático de Contratos para Eventos, que é o primeiro manual jurídico para eventos do Brasil, e tem como propósito democratizar o acesso à informação jurídica especializada para o setor e criar um mercado de eventos mais justo e igualitário. Esse é o nosso propósito aqui. Perfeito, Daniel. Muito alinhado, inclusive, ao nosso propósito diário aqui também, né? Que é tornar esse setor mais profissional. Eu acho que a gente está muito alinhado, eu acompanho o teu conteúdo há algum tempo, e isso está muito alinhado ao que eu penso, ao meu posicionamento, ao meu propósito, que é fazer com que esses empresários se vejam como empresários mesmo, e não só como uma atividade que os remunere, né? Mas sim tornar a atividade deles um negócio estruturado, inclusive nos aspectos legais, nos aspectos jurídicos, né? Então eu vou começar, Daniel, perguntando quais são os principais aí desafios legais enfrentados pelas empresas de eventos em termos de contrato, de proteção jurídica. Bom, como eu te disse, a gente já tem aí cerca de 5.100 clientes aproximadamente, está chegando a 5.088, se não me engano. A gente faz essa contabilidade diariamente, para que a gente tenha uma noção de como o mercado está crescendo. E, por outro lado, a gente já avaliou cerca de 17.300 contratos de eventos. Então, a gente faz uma avaliação com base num checklist. Esse checklist, antes, ele tinha 101 indicadores básicos e, ao longo do tempo, a gente veio diminuindo os indicadores básicos para que os profissionais de eventos eles pudessem ter uma noção exata do que eles têm. Então, antes tinha indicadores básicos e indicadores um pouco mais avançados. Hoje a gente tem um checklist com 46 indicadores básicos e todos os contratos de eventos eles devem ter. E, assim, cerca de 85% dos contratos que a gente avalia, ele não chega nem a 50% dos indicadores básicos. Ou seja, esse último mês, a gente fez aqui, eu e minha equipe, a gente avaliou cerca de 60 contratos. Desses 60 contratos, 85% não chegou a 23 pontos dos 46, apenas 2 ultrapassou essa marca, sabe? E nenhum chegou à marca de 46. E esses indicadores básicos, que é título do contrato, qualificação das partes, vigência, objeto bem detalhado, não tem. Então, infelizmente, o mercado de eventos ele está imerso no amadorismo no que diz respeito a essas questões jurídicas, e muitas pessoas hoje têm a falsa sensação de segurança, sabe? O que seria isso? Eu nunca tive problema, não tenho que me preocupar com o contrato, não tenho que me preocupar com as questões jurídicas. E isso é uma falsa sensação de segurança, porque muitas vezes o fornecedor ele é conciliador, ele tem um discurso conciliador, então ele prefere tomar um prejuízo que ter um problema judicial do que ter que bater o pé com o cliente. Então, muitos estão mascarando essas estatísticas. Eu nunca tive problema, mas não teve problema porque ele não quis ter esse problema. Porque se ele fosse bater de frente para o cliente, ele ia ter esse problema. Tá? Então, hoje, infelizmente, o mercado de eventos já tem uma certa consciência a mais do que há 10 anos atrás, quando eu comecei, né? Quando eu comecei, eu tive que conscientizar o público de que era necessário se importar com questões de blindagem jurídica para eventos, porque os clientes eles sempre estão mudando, e a corda
sempre arrebenta para o lado mais fraco, né, que é o fornecedor. Então, é isso. Infelizmente, o nosso quadro não é muito positivo. Pois é. Essa questão da criação de consciência é um desafio enorme no setor de eventos e eu acredito que em todas as instâncias, porque são empresas que são muito boas na entrega, na qualificação técnica, mas que da porta para dentro falta organização, falta processo, falta gestão e falta esse tipo de olhar para as questões jurídicas de proteção para ambas as partes, né? Porque o contrato ele é essencial tanto para a empresa quanto para o cliente. E dentro disso, quais são os elementos essenciais que um contrato deve ter, deve atender? Ok, bom, não sei se você sabe, mas em maio do ano passado eu lancei um livro, que é o Guia Prático de Contratos para Eventos. Nesse livro, a gente traz como que você pode blindar o seu contrato para eventos. E lá a gente tem todos os itens que são necessários. Eu não consigo falar todos, porque são muitos, mas eu vou falar desde os mais básicos até os mais avançados. Então, a gente tem, em primeiro lugar, as estruturas básicas do contrato, tá bom? Quando você começa a ler o contrato, tem um título. E esse título, ele deve resumir o que o fornecedor faz. Então, muitas vezes, o grande erro que a gente vê é os títulos simplificados. Tipo assim, contrato de prestação de serviço. Mas que prestação de serviço? Você faz tudo? É verdade? Ou então, um contrato de locação. Mas locação de quê? Ou contrato de fornecimento de produtos. Mas que produtos? Então, o título ele tem que dar uma ideia do que vem acompanhado no objeto do contrato. Igual, por exemplo, se a pessoa trabalha com assessoria cerimonial, o título tem que ser contrato de prestação de serviço de assessoria cerimonial. Sim. Então, esse é um requisito que pode parecer que é uma bobagem, mas não é. Porque quando a pessoa olha o contrato, ele olha o título, ele já vai saber o que o fornecedor faz. Por outro lado, outro elemento essencial, que é uma estrutura básica, é a qualificação das partes, que é aqueles dados que você pega do cliente, o nome, o estado civil, a nacionalidade, o endereço, enfim. Esses dados aí, muitas vezes, a gente vê que o fornecedor ele não colhe todos os dados necessários. E aí, ele enfrenta problemas depois, porque ele não pega quais são os canais de comunicação que ele vai conversar com o cliente. Então, tem que pegar o e-mail, ele tem que pegar o telefone, o WhatsApp, ele tem que pegar o endereço completo, ele tem que pegar o CPF. Por quê? Porque se eventualmente der algum problema, ele tem que ter essas informações na mão. Seguindo adiante, ele tem que ter também um prazo que esse contrato ele vai ter um efeito, que chama vigência contratual. Ele tem que ter a data de nascimento e uma data de óbito. A gente vê que muitas vezes o contrato não tem isso. Por outro lado, as pessoas pegam também com as assinaturas, que é um elemento estrutural básico do contrato. Muitas vezes as pessoas usam assinaturas escaneadas. A pessoa copia uma assinatura dela, tira uma foto e cola aquela assinatura no contrato. Essa assinatura ela não tem validade jurídica. Tá? Já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal e não tem legislação que ateste esse tipo de utilização de assinatura escaneada. E os contratos que chegam para avaliação nossa aqui, todos eles, a grande maioria, eu não sei estatisticamente dizer, mas assim, a grande maioria já vem com as assinaturas coladas. Isso é um grande risco que o fornecedor ele passa. Outro item estrutural básico é a assinatura de duas testemunhas, tá? Os contratos normalmente não têm essa assinatura de duas testemunhas. E seguindo um pouco mais adiante, o contrato, como um principal item do contrato, é o objeto contratual. Então, o objeto contratual, na literatura jurídica, de uma maneira geral, é entendido como o que a pessoa faz. Só que, dentro do mercado de eventos, a gente tem que ir um pouco além. Por quê? Porque não existe lei que regulamenta nenhuma das atividades que são prestadas dentro do mercado de eventos. Tanto é que não são profissões, né? São atividades. Exato. Então, por exemplo, eu sou advogado, eu tenho que me resguarda um código de ética da advocacia para saber o que eu posso fazer, o que eu não posso, o que está certo, o que está errado, o que é ético, o que não é ético. Eu tenho o Estatuto da OAB, tá bom? Que regula a minha relação com o Poder Judiciário, com o Poder Legislativo, entre outras coisas. Eu tenho ainda uma tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu devo seguir essa tabela de honorários. E o profissional de defesa não tem isso. Então, eu preciso de colocar no contrato o que ele faz, o que está excluído e o que é proibido. Ou seja, os itens incluídos, os itens excluídos e os itens proibidos. E, normalmente, a gente vê nos contratos só o que está incluído. Ou seja, a prestação do presente contrato é o fornecimento de doces finos no casamento de fulano de Beltrano. Só isso não basta. É muito pouco. Além disso, tem que ter as atuações práticas
dentro do contrato, por exemplo, de assessoria cerimonial, onde que eu vou atuar? Eu vou atuar com planejamento, então eu preciso ter detalhes do que vai ser feito no planejamento. Eu vou atuar na cerimônia religiosa, eu preciso de ter o local da cerimônia religiosa, quantos convidados que vai ter nessa cerimônia religiosa, eu preciso de colocar qual o dia e o horário de início, qual o dia e o horário de fim e a carga horária. E muitas vezes a gente vê que as pessoas não colocam isso. Eu preciso de colocar os itens que não estão incluídos na minha prestação de serviço. Por exemplo, na assessoria cerimonial, para ficar mais fácil um exemplo aqui. Muitos assessores reclamam comigo, Daniel, o cliente está me exigindo que eu coloque um forminha no doce, ou acendo vela na decoração. Isso não é atividade de assessoria cerimonial. Eu digo, então coloque isso como uma exceção. Se você não quer fazer, coloque isso como uma exceção, para excluir do seu contrato. E se o cliente quiser que você faça isso, você pode cobrar dele para fazer isso. Então, as exceções também, abrindo parênteses, é uma forma do fornecedor de eventos ele lucrar um pouco mais. Porque se você fizer o que não está combinado, você pode ganhar um pouco mais. Além disso, os itens proibidos é o que você não faz de forma alguma. E seguindo adiante, a gente tem que definir ainda o preço, pagamento, tá bom? Definir qual que é a forma de precificação do seu contrato, quantos por cento do preço no caso, vou seguir o exemplo de assessoria cerimonial para a gente ficar mais fácil de explicar. Quantos por cento que é assessoria, do valor que o cliente está me pagando, quantos por cento é cerimonial? Eu tenho que tratar do preço, qual que é o valor da entrada, quantos por cento que isso representa do contrato, qual que é o valor do saldo, como vai ser feito o pagamento do saldo, o dia e o valor. Eu tenho que colocar as formas de pagamento, eu vou aceitar Pix, eu vou aceitar dinheiro, eu vou aceitar cartão de crédito, isso tudo tem que ser tratado. Além disso, eu preciso tratar as obrigações do contratante, as obrigações do contratado e as obrigações comuns às partes. Ou seja, o que eu, como fornecedor, estou obrigado a entregar para o meu cliente, o que o fornecedor está obrigado a cumprir comigo, o que nós estamos obrigados a cumprir entre nós. Além disso, a gente tem que tratar ainda dos custos, gastos e despesas, o que está incluído no contrato, como custo, gasto e despesa, e o que não está incluído. Porque o que está incluído já consta no preço. E o que não está incluído, eu posso cobrar a parte. Então, por exemplo, se o casamento era em São Paulo, igual já aconteceu com um cliente nosso, ele colocou na data, ele colocou assim, data a definir, local a definir. E o cliente ia casar em São Paulo, só que ele decidiu mudar o casamento para Fernando de Noronha. Ou seja, o preço para casar em São Paulo é um, o preço para casar em Fernando de Noronha é outro, totalmente diferente. Então, esse custo para casar em Fernando de Noronha não estava incluído. Estava incluído o custo em São Paulo, não é verdade? Então, eu preciso tratar disso, de custos, gastos e despesas que estão incluídos, do custos, gastos e despesas que não estão incluídos. Além disso, eu tenho que tratar das penalidades contratuais, que se o cliente não me pagar, eu não compareço no evento, a multa, juros e correção monetária por atraso, os vencimentos antecipados das parcelas que não forem pagas em dias, a restrição de crédito do cliente que me pagar atrasado, entre outras coisas mais, tá bom? Além disso, tem que tratar da extinção contratual, que é a rescisão do contrato, tá bom? E aí a gente tem duas formas de tratar. Eu posso cobrar uma multa contratual pela perda da data, pelo que eu fiz e tudo mais. Ou eu posso cobrar os atos contratuais executados, os custos, gastos e despesas, e uma multa pela perda da data. Talvez em outra oportunidade a gente pode falar nisso mais para frente, que é bem legal esse assunto. Eu ainda tenho que tratar das condições gerais, que é hora extra, pausa de alimentação de staff, aumento de número de convidados, sigilo e confidencialidade, canais de comunicação, entre outras coisas. Eu tenho que tratar também das condições específicas. No caso de assessoria cerimonial, eu posso falar que eu não sou obrigado a cuidar de crianças, que tem que contratar uma pessoa específica para isso. Eu posso falar que eu não sou obrigado por receber os equipamentos de outros fornecedores, entre outras coisas. Eu tenho que tratar ainda da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e tenho que tratar dos anexos contratuais. Então, assim, é muita coisa, e infelizmente muitas pessoas acham que um contrato de internet resolve isso, que ele copia na internet resolve isso. E a pessoa aprende, infelizmente, quando ela tem um sabor, né? Ou um processo judicial, como aconteceu na pandemia, as pessoas tiveram um contrato provado, leva da prova e viram que o contrato não era o suficiente. Então, basicamente, é isso. Basicamente, tudo isso, né? Muito bom. Que aula que você nos deu agora aqui
de contrato, Daniel. Incrível. Gente, mais detalhes tem lá no seu livro também, né, Daniel? É só procurar Sim, lá no perfil do Daniel deixa mais eu pegar detalhes aqui. do livro dele, onde ele fala exatamente sobre os elementos Esse aqui é o essenciais. Guia Prático de Contratos para Eventos, tá? É um livro de 260 páginas, é um livro colorido, todas as páginas dele são coloridas. Cada capítulo é de uma cor diferente. Eu vou pegar aqui ó, o capítulo que é o roxinho, que eu gosto desse capítulo roxinho aqui, ó. Esse capítulo aqui é das condições gerais, ó, tá vendo? Aham. Então, cada capítulo é de uma cor. Enfim, é um livro bem didático, que as pessoas elas conseguem entender isso que eu falei aqui de uma forma prática. Elas conseguem ler o livro e conseguem compreender, porque não é pouca coisa, mas aos pouquinhos o fornecedor de eventos ele consegue compreender tudo isso. Tá. Ó, tem uma pergunta aqui para você, da Lu. Devo ler o contrato junto com o cliente? Olha, eu acredito que ler o contrato todo junto com o cliente é desnecessário. Entretanto, alguns itens cruciais devem ser lidos, tá? Por exemplo, o objeto do contrato, o que você faz. Eu acredito que esse é um detalhe importante que deve ser lido. Outro item que é importante, o que você não faz, o que não está incluído no seu contrato, também deve ser lido com o cliente. Outro item importante, o que é proibido, tá bom? O que é proibido também deve ser lido com o cliente. E eu creio também que as questões de extinção do contrato, que é a rescisão do contrato, entre aspas, também deve ser explicado para o cliente como que funciona, tá? Porque isso aí é o que dá mais problema, tá? Explicar para ele que se ele adiar o evento, ele vai ter que pagar um pouco a mais. Se ele passar do horário, se atrasar, ele vai ter que pagar mais. Ou seja, o que é ideal explicar para o cliente? Aquilo que vai mexer no bolso dele. Tudo que mexe Perfeito. no bolso do cliente é ideal explicar para ele. Por quê? Porque normalmente eles falam assim, mas eu não sabia disso. Ou eu não li o contrato, eu não sabia disso. Então é importante explicar para ele essas questões. Porque, assim, eu costumo dizer que a parte mais frágil do ser humano é o bolso, né? Então, todas as vezes que afeta o bolso, a pessoa vai criar algum problema. Então, é importante explicar isso para ele com antecedência. Perfeito. Uma outra pergunta aqui, ó. Contrato online. As clientes assinam e mandam a foto dele assinado por WhatsApp. E eu também ia te fazer essa pergunta. Se um simples aceite, ou seja, você manda o contrato lá, eu sei que tem as assinaturas digitais, mas vamos supor que não teve isso. A cliente recebeu lá o contrato em PDF, tudo preenchido, com os campos corretos e tudo mais. Ela não imprimiu isso, ela só respondeu lá no WhatsApp. Sim, está aceito, né? Eu concordo com todos os termos e tal, está aceito. Essa mensagem pelo WhatsApp, ela tem valor legal? E aqui a Ana, dentro disso, também perguntando: as clientes assinam e mandam foto do contrato assinado. Também essas fotos são válidas? Tá, bom, em primeiro lugar, é importante dizer que existem três tipos de contrato. O contrato tácito, que é como assim, eu aperto de mão. Ou então, quando você entra no ônibus, paga a passagem, ali existe um contrato. Mas ninguém falou nada para ninguém. E esse contrato chama contrato tácito. Existe o segundo tipo de contrato, que é o contrato verbal. Eu combino com você uma coisa e eu tenho obrigações e você tem as obrigações. Então, esse contrato é o verbal. Existe o terceiro tipo de contrato, que é o contrato escrito. Qual que é o mais seguro de todos? O contrato escrito. Vai. Esse contrato escrito ele tem a validade jurídica, ele tem que ter o quê? O aceite ou a assinatura das partes, tá bom? Existem 4 tipos de assinatura. Assinatura manuscrita, assinatura escaneada, ou essa com tira foto, existe assinatura eletrônica e existe assinatura digital, tá bom? Assinatura manuscrita, ela tem validade jurídica. A assinatura eletrônica tem validade jurídica, a assinatura digital tem validade jurídica. Qual que é questionável? Assinatura escaneada, ou que tira foto, tá bom? Se eventualmente o cliente der só o aceite também, é considerado um contrato verbal, não é considerado um contrato escrito. Então, é muito arriscado eu confiar que o juiz vai aceitar aquela assinatura na foto. Eu tô arriscando, eu estou colocando meu negócio em risco. E hoje, gente, a gente tem o portal GovBR, que dispõe assinatura eletrônica gratuitamente, entendeu? Então não há justificativa para usar isso mais. E existem alguns portais que é muito barato a assinatura eletrônica. E detalhe, a assinatura eletrônica ela te dá uma garantia jurídica, sabe? Ela te dá uma garantia jurídica. Hoje pela manhã, eu já atendi um cliente hoje, às 8 horas, ele teve o seguinte problema. O cliente, ele mandou o contrato para o cliente deu, falou, não, ok, tá tudo certo, pagou a entrada, tá bom,
pagou a entrada, e aí pediu para adiar 2 vezes e não assinou o contrato. Pediu para adiar 2 vezes, o contrato foi adiado 2 vezes, quando foi agora, quase um ano depois, o cliente cancelou o contrato e pediu 100% da devolução do valor de volta. Eu pergunto para vocês, é justo você contratou, você reservou a data, você trocou 2 vezes de data e agora você pede 100% do valor de volta? Eu te pergunto, é justo isso? Claro que não, mesmo porque esse prestador de serviço, ele trabalhou para esse cliente. Exatamente. Só que esse prestador de serviço, ele errou. Sabe por que ele errou? Porque ele não pegou o contrato assinado. Como ele não pegou o contrato assinado, é considerada essa relação um contrato verbal. Sendo considerado um contrato verbal, ele vai ter que provar que ele combinou uma multa contratual. E como que ele vai provar? Com testemunha. Não tem testemunha. Então, qual foi a orientação que eu dei? Devolve 100% do valor que foi pago. Daniel, mas é injusto. Eu sei que é injusto. Eu sei que não é correto. Eu sei que você trabalhou, eu sei que você sacrificou 3 datas, mas você agiu errado. Porque você deveria ter feito a assinatura do contrato. E no seu contrato, inclusive, gente, o contrato foi eu que fiz o contrato para ela. Então, no contrato dela, inclusive, tem falando da multa, tem falando da retenção, cobra um valor por adiamento, mas ela não foi diligente no momento da instrumentalização desse contrato. Entendeu? O que adianta ter o contrato escrito por um especialista na área e exatamente. não usar o contrato? Isso, exatamente. Gente, não pode. Usa, né? Eu falo, a gente tem, às vezes, todas as ferramentas na mão. É só usar e exigir. Ô, Vivi, outra informação, assim, que eu tenho, esse ano, eu tenho, aliás, do ano passado para cá, eu tenho recebido muitos clientes que eu já fiz contrato há um tempo, e a pessoa volta e fala assim, Daniel, eu não usei o contrato até hoje, mas por que você não usou? Ah, é porque o outro era muito mais fácil de usar, e aí a pessoa vai tomar um prejuízo e quer resgatar aquele contrato que eu fiz. Gente, a mudança de cultura, ela dói. Sim. Mudança de hábito dói. Se fosse simples e fácil, todo mundo também. faria. Todo mundo faria. Exato. Falei essa frase ontem. Se fosse fácil, todo mundo faria. Mas o que vai te diferenciar, te profissionalizar e tornar sua empresa bem-sucedida é fazer o que outros não fazem. É fazer o que é necessário fazer para a empresa crescer. Exatamente. Pois é. Exatamente. Então, assim, a gente vê que, infelizmente, o mercado de eventos ele está envolvido em maus hábitos, sabe? As pessoas acostumaram a trabalhar de uma forma e não querem mudar essa forma de trabalhar. São resistentes à profissionalização, né, Daniel? Isso, não quer se profissionalizar. Ah, acostumei desse jeito e tudo mais, tal, e vai ficar dessa forma mesmo. Então, Vivi, eu não sei se é um momento oportuno, mas eu queria dar um alerta aqui para as pessoas que estão assistindo a gente aqui. Eu identifiquei que, desde 2020, tem ocorrido uma prática recorrente no mercado, que é o cliente, ele chega, ele contrata o fornecedor, antes disso ele faz muitos elogios ao fornecedor, fala que é o sonho dele casar com aquele fornecedor ou fazer um evento com aquele fornecedor. Vamos supor que seja você, Vivi. Eu te elogio muito, falo que é meu sonho fazer um evento contigo, que eu participei do evento de fulano, que você foi a prestadora de serviço lá, e que eu fiquei encantado com o seu serviço, e que eu sou seu fã, que eu te sigo nas redes sociais, que eu curto todos os seus posts, que eu compartilho. Enfim, isso é uma inspiração para a minha vida, tá? E aí eu falo que eu queria muito receber um orçamento seu para o meu evento. E aí você vai, me manda esse orçamento, e passa um tempo, eu falo para você assim, nossa, Vivi, sabe, eu acho que falta pouco, mas assim, eu não tenho condição de pagar esse valor todo, tá? Faz parte com a gente desse sonho aí. Abre um pouquinho a mão aí, ou cobre o preço de fulano. Eu vou te indicar para mais um monte de amiga minha, não tem isso? Isso, vou te indicar para um monte de amiga minha, exato. Fazer, mas eu vou te indicar para todas as minhas amigas vão casar nos próximos meses. Exato. Eu tenho muitos seguidores nas redes sociais. Se eu postar, as pessoas vão começar a te seguir e tudo mais. E acaba com você. Todos os stories. Isso, exato. E aí acaba que o profissional de eventos acaba falando, tudo bem e tudo mais, vamos, tá bom e tal. E aí, na hora de assinar o contrato, esse cliente, ele vê se o seu contrato, ele atende os anseios dele, vê se não tem multa de cancelamento, vê se não tem adiamento, vê se não tem alimentação de staff, vê se não tem hora extra, enfim. E se tem, ele fala que o advogado dele falou que aquilo é abusivo e pede para mudar, entendeu? E, enfim, o contrato é assinado. Quando o
contrato é assinado, esse cliente ele muda de comportamento, ele muda de postura. Ele deixa de ser agradável, de ser amoroso, de ser assim, de tratar você bem e passa a adotar um comportamento tóxico. Passa a falar que, se soubesse que você trabalhava dessa forma, ele não tinha te contratado, que ele está arrependido, que ele está receoso se o sonho dele vai ser realizado, como deveria ser. Enfim, ele começa a criar problemas, começa a criticar o problema do fornecedor, começa a colocar alguns problemas. E no dia do evento, ele pega minúcias e aponta erros e fala que você estragou o sonho dele, sabe? Manda até se for casamento, manda da lua de mel, enfim, e fala que você estragou o sonho dele, e aí que vem o golpe, entre aspas. Ele te pede 30% a 40% do valor que foi pago em volta, sob pena de te expor nas redes sociais, tá? Então, esse comportamento é um comportamento grave, né, Daniel? gravíssimo. Isso é muito grave, porque além da dor de cabeça, compromete a reputação de uma empresa que muitas vezes demorou anos para ser construída. Exatamente. E aí, o que ocorre? Esse cliente, ele pede de 30% a 40% do valor de volta, sob pena de expor a imagem do fornecedor nas redes sociais. E aí, muitas vezes, o fornecedor ele tem um contrato que não ampara os direitos dele, ou ele abriu mão de algumas cláusulas, e aí, para ele não ver sua imagem fustigada nas redes sociais, ele acaba devolvendo esse valor. Isso é uma prática que tem acontecido com muita frequência no Brasil. Eu já tenho aqui aproximadamente 59 denúncias que só eu recebi, né? Obviamente, tem mais. 59 denúncias de 2021 até agora, e o número de denúncias tem crescido. E aí, as pessoas falam, depois da pandemia o cliente mudou. Não é pela pandemia que o cliente mudou. O cliente mudou porque o perfil do novo cliente que está chegando é a galera da geração Z. Não estou falando que a geração Z é melhor nem pior do que a nossa geração, ou gerações que vieram antes. Mas eles têm um método de trabalho, uma sistemática de trabalho diferente. Eles são mais imediatistas, eles são mais detalhistas, eles têm acesso imediato às redes sociais, ChatGPT, eles sabem instrumentalizar essas novas ferramentas. Eles obtêm respostas e meios de tentar obter vantagens por um período muito mais curto. Então, gente, a partir de agora, você que está me assistindo aí deve ter muito cuidado, porque a geração Z é a geração que nasceu nos anos 2000. Então, é essa geração que vai ser os seus futuros clientes a partir de agora. Então, a blindagem jurídica, ela passou de ser uma questão importante, passou a ser essencial para o dia a dia do fornecedor de eventos. Se o fornecedor de eventos não investir em blindagem jurídica a partir de agora, ele vai pagar para trabalhar. Ele vai pagar para fazer casamento para os outros, vai pagar para fazer evento para os outros. Então, gente, esse é um alerta muito grave que eu estou dando. Eu tenho falado isso em diversos eventos que eu tenho participado, para que você que está aí do outro lado, você precisa de tomar uma consciência, de saber qual que é o seu posicionamento no mercado, saber até onde você quer ir, e saber quais são as suas fragilidades, para que você não seja pego de surpresa. Tem comentário aqui de gente que já sofreu isso, de uma cliente que ameaçou a vir fazer barraco na loja, ficou com medo e acabou devolvendo todo o dinheiro. Isso é realmente mais sério. Aí tem uma outra pergunta aí. Se o cliente te expor em rede social, não cabe processo? Até cabe, né? Mas daí o estrago já está feito, né? Exatamente. O que acontece? Eu vou dar um exemplo aqui só para as pessoas compreenderem. Existe o que a gente chama de legítima defesa. O que é legítima defesa? Uma pessoa me agredir injustamente, eu revidar. Sim. Uma pessoa vem me agredir, eu vou revidar. Só que eu tenho que revidar proporcionalmente à agressão. Se eventualmente ele me dá um tapa, eu posso pegar e espancar ele pelo tapa que ele me deu. Não foi proporcional. Um tapa não é proporcional eu espancar uma pessoa, não é verdade? A mesma coisa é a exposição nas redes sociais. O cliente ele tem direito de publicar nas redes sociais a questão de que o fornecedor não prestou um bom serviço. A gente tem alguns canais, a gente tem, por exemplo, o Reclame Aqui, a gente tem o Google Meu Negócio, que é lícito fazer esse tipo de reclamação. O que não é lícito é eu abusar do direito de reclamar. Esse abuso do direito de reclamar não é lícito. Eu não posso fazer isso. Se eu fizer isso, eu posso ser penalizado. Sim. Então, respondendo a pergunta, ele pode ser processado? Pode, mas o estrago está feito. Entendeu? Então, até provar que ele que está agindo de má fé e não foi você que deixou de fazer uma entrega à altura do que foi combinado,
e daí fica a palavra de um contra o outro, e daí quando isso vai para as redes sociais, acaba tomando uma proporção muito maior, muitas vezes, do que o do fato que de fato aconteceu, né? E aí, então, mas aí é a sua reputação que já está arranhada. Por isso a questão Sim, da blindagem jurídica ser tão relevante, porque o contrato, na minha opinião, ele é um instrumento de proteção de ambas as partes, tanto para sim, o cliente quanto para o prestador de serviço. Então, por que eu, prestador de serviço, tenho que ter um contrato? Porque ele me protege. Por que o cliente tem que exigir um contrato? Porque ele protege. Então, exatamente. isso é fundamental. E ter essa clareza dessas cláusulas, foi o que o Daniel falou, né? Daquilo que mexe no bolso do cliente, eu vejo que é um alerta importante e até uma recomendação muito interessante para que vocês passem a adotar a partir de hoje. Ô, Vivi, inclusive, a gente aqui, a gente faz avaliação de contratos, entendeu? A Uhum. gente tem aqui, tipo, uma demanda de 50, 60 avaliações de contrato por mês. E volto a dizer, os contratos que chegam para a gente aqui é de dar dó, sabe? Você fala como que uma pessoa consegue trabalhar, conseguiu trabalhar com esse contrato tanto tempo e não teve problema, sabe? Uhum. Assim, é de dar dó, de contrato de não ter título, de contrato de não ter cláusula de rescisão contratual, de contrato que não fala sobre adiamento, de contrato que não fala sobre hora extra, de contrato que Uhum. não fala sobre aumento de número de convidados, de contrato que não trata o que ele faz, não descreve o que ele faz, o que a pessoa faz. Se Uhum. não tem essas informações, cabe qualquer coisa, sabe? Exato. E sabe uma outra coisa que também eu me lembrei agora, Daniel, que aconteceu isso com uma aluna minha e ela até colocou no grupo de alunos e tal. A seguinte situação: uma cliente entrou em contato, solicitando, mandou uma foto de referência pedindo o orçamento daquela produção. A prestadora de serviço foi lá e mandou o orçamento, bonitinho, de acordo com as exigências, com as solicitações da cliente. A cliente disse: isso está fora do meu orçamento. Você consegue ajustar para uma proposta menor, enfim, e que caiba no meu orçamento? Ela falou: ok, qual que é o seu orçamento? Ah, é tanto. Ok, eu vou fazer os devidos ajustes. Ela fez os devidos ajustes, reduziu o tamanho da entrega para que coubesse no orçamento da cliente. Mandou as alterações. A cliente aprovou. Pronto. Atendimento, né, de venda concluído. No dia da festa, ela entregou aquilo que a cliente tinha contratado, aquela quantidade de balões, aquela produção e tal. A Certo. cliente reclamou que não era o que ela tinha pedido. Daí ela falou: não, o que você pediu, você tinha me pedido uma referência, eu te passei o valor, você pediu para reduzir, eu reduzi. O que você contratou é isso que eu entreguei. Então ela falou assim: não, eu não contratei isso, eu contratei aquela referência. Falou: não, tá no histórico de mensagens do WhatsApp. Não tinha um contrato assinado, ok? Só tinha uma solicitação e uma aprovação numa conversa de WhatsApp. Não teve contrato nesse processo, tá bom? O que aconteceu? A cliente tinha ativado as mensagens temporárias no WhatsApp. Não tinha mais Entendi. histórico de nada que documentasse tudo isso. Então, até isso a gente tem que tomar hoje muito cuidado. Observar se a cliente, isso eu até coloquei em aula, a gente tem um modelo de contrato básico redigido por um advogado na época, mas é básico, eu até oriento, eu falo lá no curso, gente, faça o seu contrato. Isso aqui é só o básico, a estrutura muito básica que foi redigida por um advogado, mas que você precisa ter o seu, com as particularidades e peculiaridades do seu evento, né, da sua empresa. Eu recomendo isso na aula. E agora a gente está regravando o módulo de atendimento, onde eu tenho uma aula só de WhatsApp e eu falo sobre isso. Eu falo: observa se o cliente ativou as mensagens temporárias, porque se ele ativou, você não tem nem comprovação do histórico da conversa. Então, duas coisas: observa isso, documente isso de outras formas, seja através do e-mail, tenha um contrato, exija assinatura e documente todo o processo de atendimento. Só assim, lá, tem uma pessoa que vai falando: já vou tirando print de toda a conversa. Você tem, hoje em dia, infelizmente, porque temos pessoas que agem com más intenções, a gente tem que se resguardar de todas as maneiras possíveis. Então, eu recomendo que se tenha um contrato feito por um especialista e eu recomendo também que se documente toda a conversa.
e se for pelo WhatsApp, que depois você faça, dependendo do porte do evento, claro, como eu atendo muito cliente corporativo, que são as boas e velhas atas de reunião, sabe? Assim, eu conversei com você agora, o que a gente combinou? A gente combinou isso? Beleza, documenta isso no e-mail, envia e solicita um de acordo. Ó, se você não estiver de acordo com isso, por favor, retorne isso. Então, para que você tenha o máximo de documentação que te proteja legalmente e juridicamente no futuro, caso esse cliente haja de má fé, enfim. Faz sentido, Daniel? Faz todo sentido isso, faz muito sentido. E quanto mais informações o fornecedor colher, melhor para ele. Por quê? Quando a gente está tratando de um relacionamento entre um consumidor e um fornecedor, por exemplo, uma noiva e um profissional de eventos, essa relação chama-se relação de consumo. Na relação de consumo, vige um princípio que chama o princípio do melhor interesse do consumidor. O que é isso? Se houver um conflito de interesse do fornecedor e do consumidor, o que vai vigir é o interesse do consumidor. Nesse caso aí, que você citou aí, como houve essa questão de não ter prova e tudo mais, o interesse do consumidor, que era o primeiro orçamento, a primeira proposta que ela mandou, é o que ia vigir. Tá? Agora, a questão dos prints, é muito importante ressaltar que as pessoas têm colocado o print aí como uma panaceia, que é o remédio para todos os males. Né? Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o print, porque já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal que o print de conversa por si só não tem validade jurídica. Tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que armazenar essas conversas. Tenho já uns autenticadores de conversa online que você paga para fazer a autenticação e sobe essa conversa para uma plataforma, ele autentica essa conversa, ou então eu tenho que levar essa conversa para um cartório e fazer uma ata notorial, para provar que aquilo ali, ou de fato, houve uma conversa. Por quê? Hoje existem diversas ferramentas que eu consigo criar mensagens, conversas que nunca existiram. Eu, inclusive, fui vítima disso em 2019. Tá? Criaram uma conversa como se eu estivesse conversando com uma pessoa e combinando uma coisa que nunca existiu essa conversa. E foi mostrado esse print, eu falei, não, eu nunca tive essa conversa, não. Essa conversa não existiu. E por um erro, onde fica escrito ali online, hoje aparece o nome da empresa, na verdade. Antes não aparecia só um online ali. Quando é o WhatsApp Business, aparece o nome da empresa ali. Sim. E lá estava escrito, nós somos especialistas em alguma coisa. E eu falei, não, essa conversa aqui é fake. Eu consegui identificar que era fake a conversa por isso. Então, gente, o print de conversa, por si só, ele não tem validade jurídica. Eu tenho que ter um print de conversa, mas eu tenho que certificar que aquele print é um print real. Ou seja, por exemplo, essas mensagens temporárias. Se essa pessoa ativou as mensagens temporárias, eu dei o print na conversa, e depois eu vou levar para fazer para o cartório, fazer uma autenticação, ele não vai autenticar, porque as mensagens sumiram, entendeu? Então, o ideal é eu não depender desses canais de comunicação como prova. Eu tenho os instrumentos jurídicos necessários para isso. Quais são os instrumentos jurídicos necessários? O contrato, a comunicação mais formal por e-mail, desde que o e-mail seja constado como um canal de comunicação, porque o que acontece? Eu converso com a pessoa, troco o e-mail com ela, sendo que o e-mail não foi declarado no meu contrato que é um canal de comunicação oficial. Eu tenho que declarar que aquele e-mail é um canal de comunicação que eu recebo as informações. Que aquele WhatsApp é o canal que eu recebo minhas informações. Então, gente, é muito cuidado que tem que ter. Infelizmente, e tudo cai sobre as costas do fornecedor, porque, como eu disse, existe esse princípio do melhor interesse do consumidor. E tem um outro princípio, Vivi, que chama princípio da inversão do ônus da prova. O que significa isso? Significa que se o cliente alegar uma situação e ele não tiver que provar, o que o juiz faz? Ele fala assim, não, em vez do cliente ter que provar, é o fornecedor que tem que provar. Tá? Então, todo cuidado é pouco. E aqui tem uma frase que eu gosto muito de usar, eu quero deixar aqui para as pessoas que estão assistindo a gente. Existem dois tipos de profissional de evento, de fornecedor de eventos. O que escuta cuidado e muda a postura, e o que escuta coitado. É aquele que escutou, não mudou, eu falo assim, ô coitado, eu devia ter mudado, agora você vê. Aconteceu, agora é tarde. É né? o que se então, e também que muitas vezes se vitimiza. Sim. A gente
gente viu muito isso na pandemia, né? Muitas empresas sem contrato firmado, sem a cláusula do cancelamento, do adiamento, da Sem devolução do dúvida. dinheiro e coisa e tal, e daí se vitimizou. Ah, e agora eu não tenho condições. Né? E aí, isso também, a gente viu acontecer duas coisas na pandemia que eu acho que ficou gritante. A falta de respaldo jurídico das empresas, que Sim. não tinha contrato, que estava tudo no verbal, estava tudo no tácito e tal. Acho que isso foi algo que apareceu. E a outra questão foi a falta de gestão das empresas, que viviam de Sim. faturamento e que recebiam hoje o dinheiro da festa daqui de 6 meses e usa o dinheiro da festa que vai acontecer daqui 6 meses para pagar a festa dessa semana. Então, vive de faturamento. E daí, com Esse é isso, o muito caixa comum. está sempre zerado. E se semana que vem estoura uma outra crise sanitária, e aí esse cliente, daqui 6 meses, na semana que vem, fala: então, eu quero meu dinheiro de volta, essa empresa não tem dinheiro para devolver, porque É, ela já usou o dinheiro do cliente daqui 6 meses para a festa que ele entregou na semana passada. Então, eu acho que essas duas questões gritaram, sim. e foi o que levou muitas empresas de eventos, inclusive, à falência. A falta de proteção jurídica e a falta de gestão, né? De gestão financeira mesmo do negócio. Foi o que eu Sem dúvida. observei. Sem dúvida, eu concordo plenamente. Eu acrescentaria só mais um item aí, que foi a falta de representatividade do setor, entendeu? Sem Porque dúvida. a falta de representatividade, a gente tem algumas associações, igual a Abrafesta, que eu sou advogado, tem a Abrap, tem diversas outras associações, mas muitas pessoas achavam que não tinha nenhuma utilidade. E aí, na hora que essas associações começaram a negociar, começaram a ir a público, por exemplo, como a Abrafesta está encabeçando essa questão da negociação do PES, as pessoas veem a importância de estar associado a um desses órgãos. Uhum. Então, o povo gemeu com o contrato, gemeu com falta de gestão financeira da empresa e gemeu com falta de uma representatividade. E Uhum. passou a pandemia e muitos continuam fazendo exatamente a mesma coisa. Tudo Continuam sem igual. contrato, Não aprenderam. continuam sem gestão financeira e continuam sem estar atrelado a uma associação que pode representar os interesses. Perfeito. Concordo 100% com você. É incrível como parece que nem sofrendo tudo que sofreu, não tomou as devidas providências. Nem em relação jurídica, nem em relação à gestão e nem em Pois relação à é. representatividade. Concordo plenamente mesmo. E teve uma pergunta aqui, Daniel, e também está dentro daquilo que eu também tinha comentado com você, que eu acho que é legal a gente falar, que quais são os riscos associados, por exemplo, à utilização de espaços públicos para os eventos e a questão também da questão de intempéries, né? De problemas naturais, sei lá, uma chuva torrencial, uma tempestade que pode comprometer todo o evento. Como que o prestador de serviço legalmente pode se proteger? E o cliente também, o que ele pode exigir dessa empresa? Então, assim, quero casar no fim da tarde, no pôr do sol, numa praia. Tempo virou 1 hora antes do evento e não deu certo, chuva torrencial e coisa e tal. Então, isso é uma questão. E como que o prestador de serviço também deve se preocupar e se proteger, enfim, quando ele realiza eventos em espaços públicos, como uma praia, por exemplo. Tá, bom, é interessante a gente falar que existe o que a gente chama de caso fortuito, força maior, né? Isso aí foi muito comum e foi muito difundido na época da pandemia, né? Caso fortuito e força maior são questões imprevisíveis, tá? Ou de difícil previsibilidade. Por exemplo, a pandemia foi uma questão imprevisível. Não Sim. podia prever que ia ter uma pandemia. Uhum. Então, a pandemia, ele atingiu as duas partes, tanto o consumidor quanto o fornecedor. Normalmente, o caso fortuito ou força maior, ele atinge uma das partes. Mas Uhum. nesse caso específico, ele atingiu duas das partes. Por exemplo, uma tempestade, um vendaval, uma enchente, alguma coisa desse tipo assim, são questões imprevisíveis ou de difícil previsibilidade. Isso chama-se caso fortuito ou força maior. Quando isso acontece, as duas partes elas são isentas de responsabilidade. Então, eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais prático de poder se compreender. Imagina que o evento ele fosse numa ilha, tá bom? Uhum. E aí, para chegar nessa ilha, você tem que pegar uma embarcação para chegar do outro lado. Sim. E aí, começou a montagem desse evento 2 dias antes, tá?
Então, os fornecedores de buffet, os de locação, os de som e iluminação, já começaram a levar as coisas com antecedência, beleza? E aí, ficou para o último dia alguns serviços, alguns fornecedores irem no último dia, porque eles não precisavam de trabalhar na montagem do evento. Eles iam atuar apenas no trans-evento, eles não iam atuar no pré-evento. Tá. Então, para eles chegarem do outro lado, eles teriam que pegar essa balsa, e iniciou-se uma tempestade. E foi interrompido o tráfego marítimo. Ou seja, esses fornecedores eles ficaram presos no continente e não conseguiram chegar na ilha. E aí? Esses fornecedores eles vão ser punidos por não conseguir chegar na ilha? A resposta é não. Por que não? Porque em razão de uma situação imprevisível ou de difícil previsibilidade impediu eles que pudessem executar o serviço que foi contratado. Perfeito. Então, nesse caso, não existe o que a gente chama de dano. O cliente ele não poderia cobrar dano moral ou dano material. Por exemplo, o celebrante ficou preso lá de cá. Entendeu? Então, o celebrante não conseguiu chegar. O casamento teve que ocorrer sem o celebrante. Esse cliente poderia cobrar o celebrante um dano moral porque era o sonho dele que tivesse o celebrante? Não. Por quê? Ele não chegou lá em razão de intempéries da natureza. Por isso que na gestão dos eventos é interessante ter o que a gente chama de gestão do risco. O que é a gestão do risco? Você avaliar o fornecedor, o organizador do evento, o cerimonialista, o assessor de eventos, o produtor de eventos, ou seja, quem está encabeçando esse evento, ele deve fazer a avaliação de quais riscos podem ocorrer naquele evento. Será que passou pela cabeça desse organizador de eventos ou do cliente que poderia acontecer um vendaval, poderia acontecer uma tempestade que poderia impedir essas pessoas de chegar lá? Esse caso aqui que eu estou contando para vocês é um caso real, que aconteceu em Ilhabela. Alguns anos atrás, foi um pouco mais trágico, porque a embarcação que estava levando, ele balançou demais e alguns equipamentos de som e iluminação caíram dentro do mar. Meu Deus! Então, nesse caso também, o fornecedor de eventos que os equipamentos caíram dentro do mar poderia cobrar o cliente? A resposta é não. Por quê? Houve uma situação de caso fortuito de força maior. Era uma situação imprevisível. Uma situação imprevisível. Então, o que é interessante dizer? Primeiro, quando for fazer eventos a céu aberto, ou em locais que têm uma trajetória, um percurso que pode dar problemas, como foi essa questão no mar, é interessante que exista um plano B. Sim. Porque o tempo pode mudar, a gente não consegue segurar o tempo. Sempre. Sabe? As tendas, o local, ter um lugar coberto, ter um lugar escuro, ter um lugar fechado. Sem dúvida. Sem dúvida. E não vale só coberto, né? Porque, às vezes, o plano B é uma tenda. O plano B é um coberto, mas as laterais todas abertas. Se é uma tempestade com vento, não adianta. Vai alagar, vai molhar, não tem como... Né? Tem que ser um lugar fechado. Sim. Né? O plano B é o correto. Porque, às vezes, o pessoal fala, eu vou colocar tenda. Tenda não segura um casamento na praia, numa ilha, no meio de uma tempestade. Não tem jeito. Não segura. Não segura. Aí é interessante que o fornecedor, eu gosto muito de falar sobre isso, é que o fornecedor ele faça um alinhamento de expectativas. É verdade? Muitos fornecedores pecam por isso. Tem um caso que eu relato no livro, Vivi, que um estilista de moda de São Paulo foi contratado para fazer um vestido de noiva. Ele é muito famoso, sabe? E aí a pessoa foi lá, ele atendeu, tá? A pessoa passou todas as orientações, e aí ele fez o vestido, a pessoa foi para o casamento, e no outro dia, nas redes sociais, ela falou que ela não tinha ficado satisfeita com o resultado. E aí esse estilista pegou e ficou sem saber, e me procurou, falou, Daniel, ele é meu cliente, me procurou, falou, Daniel, aconteceu isso, ele expôs nas redes sociais, o que eu devo fazer? Eu falei, olha, antes de qualquer coisa, parta para o lado conciliador, chama ela para uma conversa e vê o que aconteceu. Claro. Você já procurou saber se eventualmente estragou algum fecho, se descosturou alguma coisa? Enfim, não, Daniel, não aconteceu nada. Ela falou que não aconteceu nada. Eu falei, então chamei a conversa. Chamou essa pessoa no escritório dele, e em conversa, ele perguntou o que foi que aconteceu que não te desagradou e tudo mais. Aí ela falou, olha, quando eu te contratei, o meu sonho é que você me fizesse sentir em um casamento real. Ele falou, como assim casamento real? Um casamento da realeza mesmo. Então, quando eu te contratei, eu tinha essa expectativa, que eu tinha um sonho, que eu vi um desenho, não sei qual, na minha infância, eu vi um casamento,
E as pessoas ficavam admirando aquela noiva ali, e nos casamentos, a atenção é toda voltada para a noiva. Eu queria me sentir dessa forma. Então, eu contratei para que as pessoas me vissem como... Eu sei que eu não sou uma rainha, mas me vissem com os olhos para estar admirado. Que quem fez o meu vestido foi você, que é uma pessoa que é famosa, que faz vestido para celebridades. E isso não aconteceu no dia do evento. As pessoas não elogiaram o meu vestido, por isso que eu fiquei decepcionada. Ele falou, Daniel, essa mulher é louca. Eu falei, não, peraí. Ela pode ser louca, mas você pecou. Ele falou, mas por que eu pequei? Eu falei, você fez o alinhamento de expectativa? Você perguntou para ela o que ela queria, como que ela queria, quando que ela queria, para que ela queria, por que ela te contratou? Ele falou, não perguntei. Eu falei, então você poderia ter resolvido esse problema antes mesmo de ter começado. Se eu tivesse perguntado, por que você quer me contratar? Ela falou, não, porque na minha infância, contar essa história, ele ia falar assim, infelizmente, querida, eu não consigo te atender. O problema estava resolvido, entendeu? Então, o alinhamento de expectativas, que quase 100% dos profissionais de eventos não faz, pode resolver muitos problemas que você tem no seu dia a dia hoje, você que está me assistindo aí. Você sabe que essa questão do alinhamento de expectativa é algo que a gente aqui tem que fazer todo dia, né? Às vezes, quando entra uma nova empresa que quer montar, eles falam assim, você vai me ajudar a fazer compra de acervo? Eu falo, não vou te ajudar. Não vou. É isso que você fala. A gente tem que dizer aquilo que a gente não vai fazer. Porque às vezes a pessoa acha que você vai ser o salvador dela. E não vai. Porque tem algo que ninguém pode fazer pelo outro, que é a parte do outro. É a responsabilidade do outro. Então, às vezes, não é capacidade desse estilista, por exemplo, fazer com que ela se sinta num casamento real. Se não é um casamento real. E quando ela diz, eu tenho essa expectativa, ele vai falar, tá bom, então você quer o vestido do status. Você quer o vestido para ser fotografado. Você não quer um vestido que faça você se sentir noiva, mas sim é um vestido que te faça se sentir admirada. E são coisas diferentes. Uma coisa, exatamente. Porque assim, de repente o vestido para ser fotografado, para ser admirado, ele tem que ser um vestido, sei lá, exuberante. E se eu for ver a minha essência enquanto noiva, não vai ser um vestido exuberante, vai ser um vestido clean, um vestido sofisticado, mas não necessariamente exuberante. E isso muda tudo, muda a expectativa e muda a entrega. Então, isso que também, para os profissionais de eventos, muitas vezes o que eu vejo também é da empresa na ânsia de conseguir fechar um contrato, Sim. Porque muitas vezes está precisando de dinheiro, acaba dizendo, eu faço. Você faz isso também? Faço. Você tira as cadeiras do salão? Tiro. Sim. Mas faço. E você acaba cedendo coisas que em tese você não faria para conseguir aprovar um orçamento e colocar aquele dinheiro em caixa, porque você está precisando pagar a festa de daqui 5 dias. Então, você acaba cedendo no contrato futuro. Aí, quando chega lá, você não tem equipe para fazer tudo aquilo que você prometeu. Às vezes, a estrutura do salão não comporta. Às vezes, você não fez, no momento, né, nesse momento da venda, você ainda não fez uma visita técnica. Você não consegue ter conhecimento de tudo que você precisaria ter de informação para poder prometer aquilo que você não sabe ou que você nunca fez antes. E aí você deixa a desejar na entrega. E na hora que você prometeu, tá prometido. Na hora que você se comprometeu, digamos assim, a fazer algo, e é tarde demais. E aí você vai poder ser cobrado por isso. Então, muito cuidado também no momento da venda, que às vezes a gente acaba cedendo à pressão do cliente e depois lá na frente isso volta contra você nas redes sociais, no Reclame Aqui, ou simplesmente, gente, numa insatisfação de cliente. Que a gente sabe que mesmo que o cliente não nos exponha na rede social, um cliente feliz conta para 5 pessoas. Um cliente insatisfeito, ele conta para 30. Ou para os milhares de seguidores que ele tiver na rede social dele. Ô, Vivi, outra questão também é que muitas vezes eu falo isso com os clientes, eles falam, não, Daniel, mas isso aí é um diferencial competitivo. Gente, não é diferencial competitivo você fazer coisas que não são inerentes à sua atividade. Por exemplo, eu tenho uma visão do que é um trabalho de assessoria cerimonial. Eu tenho uma visão. Eu acho que assessoria cerimonial não é para acender vela, eu acho que assessoria cerimonial não é para colocar forminha em doce, eu acho que assessoria cerimonial não é para buscar buquê, nem buscar bolo, nem outras coisas. Tem gente que acha que é. Eu acho que não é, minha opinião. Tá bom? Não estou dizendo que eu estou certo ou que eu estou errado. E aí muitos falam assim, Daniel, isso é um diferencial competitivo que o meu concorrente não faz.
Eu digo, isso não é diferencial competitivo. Isso você está querendo entulhar o seu escopo de trabalho com mais coisas para mostrar volume em relação ao seu concorrente. Isso não é diferencial competitivo nunca. Nunca foi e não é diferencial competitivo. Exato, perfeito. É isso mesmo. Bom, a gente está caminhando para o final da nossa conversa. Se deixar, a gente fica aqui o dia inteiro, né, falando sobre isso. Mas caminhando aqui para o final da nossa conversa, Daniel, e já agradecendo aqui a sua presença, eu gostaria de pedir para você, enfim, finalizar, quais são os tipos mais comuns de disputas contratuais? Aquilo que você vê com maior frequência e que você alertando as pessoas aqui, elas vão evitar passar por isso também. Primeiro, sem sombra de dúvidas, é sobre a questão da multa contratual por encerramento prematuro do contrato, tá bom? Então, o contrato, ele nasce, cumpre uma missão e morre. Qual que é a missão? Realizar o evento. Depois que ele realizou o evento, ele morre. E aí, quando esse contrato ele morre no meio do caminho, existe o que a gente chama de extinção contratual, que as pessoas chamam erroneamente de rescisão contratual. Então, a extinção contratual é o que vai regular qual que é a forma de pôr fim a esse contrato no meio do caminho. Uhum. Hoje a gente tem duas possibilidades. A possibilidade tradicional, que é cobrar uma multa contratual, tá bom? Essa multa contratual, ela não tem um percentual na legislação. A legislação fala, eu posso cobrar a multa, mas não existe um percentual na lei. Existe um decreto de 1933, uma vovozinha, né, de 91 anos, que fala que essa multa é de 10%. Entretanto, os julgados dos tribunais, eles têm entendido que pode ser 10% e pode ser mais. Então, qual que é a posição que a gente tem hoje? A gente tem a posição que essa multa pode variar entre 10% e 50% sobre o valor do contrato. Qual que é o mais comum, Daniel? Entre 10% e 30%. Tá bom. Tá bom? Só que aí eu te pergunto, por exemplo, imagina só, um trabalho de assessoria cerimonial, seguindo o exemplo que eu estou dando. Uhum. Assessoria cerimonial, o completo, ele é de 60% a 80% assessoria, que é antes do evento, e de 40% a 20% no dia do evento, que é o cerimonial. Vamos supor 80-20. Se eu faço 80% antes e 20% no dia, se o cliente me consumiu toda a assessoria completa e cancelou comigo um dia antes do evento, eu só posso cobrar, em tese, de 10% a 50%. Uhum. Só sendo mais comum 30%. Se esse cliente for na justiça, o juiz pode abaixar para 10%, para 20%. É. Eu te digo, é justo isso? Claro que não. Não é justo. Então, essa é a fórmula tradicional, é que a maioria tem no contrato hoje. E aí, tem muitos que colocam escadinha evolutiva. Se você cancelar até 30 dias, até 10 dias, até a véspera, aí a multa vai mudando. Isso. Essa escadinha evolutiva, ela tem um valor se ela chegar até os 30%, no mais 40%. Só que os clientes vão com essa escadinha até 100%. Gente, isso é extremamente abusivo. Se cair na justiça, o juiz vai anular essa cláusula e ele vai arbitrar um percentual. E sabe qual é o percentual que ele vai dar? 10% sobre o valor do contrato normalmente. E aí? Então, diante disso, eu criei uma segunda forma. Essa segunda forma que eu criei, ela tem respaldo jurídico. Só que ela não é tão simples de ser utilizada. Qual que é essa forma? Em vez de eu cobrar uma multa que vai compensar tudo que eu fiz, o que eu gastei, o tempo que eu perdi, eu vou cobrar, nessa nova forma, o que eu trabalhei, que chama atos contratuais executados. Certo. Então, se eu fiz toda a assessoria, e a assessoria corresponde a 80%, eu tenho que ter elementos de provar que eu fiz os 80% e de cobrar os 80%. Certo. Não é mais justo? Claro. Cobrando o que eu fiz? Claro, justíssimo. Além disso, eu vou cobrar pelo que eu gastei. Imagina que eu vendi o meu serviço através de um cartão de crédito. Certo. Eu fui numa visita técnica de Uber. Nessa visita técnica, eu lanchei nessa visita técnica. E o cliente me exigiu que eu comprasse, que eu fizesse um uniforme específico com a paleta de cores do casamento dele. Eu não gastei com a tarifa de cartão de crédito, eu não gastei com Uber, eu não gastei com o lanche, eu não gastei com o uniforme. Ou seja, eu tenho que receber também pelo que eu gastei. Claro. E tem mais um ponto. Qual que é esse ponto? Eu perdi uma data que outro cliente poderia ter me contratado, eu poderia ter encaixado esse cliente nessa data. Então, eu posso cobrar ainda pela perda da data. Então, qual que é a nova forma que eu criei e que existe respaldo legal? Eu posso cobrar pelos atos que eu executei, ou seja, pelo que eu trabalhei.
Eu posso cobrar pelo que eu gastei, que é os custos, gastos e despesas, e posso cobrar pela perda da data, que é uma multa de 10% pela perda da data. Nesse caso, eu vou ser remunerado pelo que eu trabalhei, eu vou ser reembolsado pelo que eu gastei e eu vou ser indenizado pela data que eu perdi. Uhum. Você consegue compreender que É muito diferente e termos... muito mais profissional Exatamente. e muito mais e olha mais para o prestador de serviço, protege mais. Sim. Essa forma ela é justa com o profissional de eventos. Porque o profissional de eventos está sendo extremamente injustiçado em todo lado. Ele é injustiçado. Sim. De todo lado. Ele é injustiçado. Sim. Ele então, sempre perde. Ele está muito do lado mais fraco. Sim, muito, muito, muito do lado da saída. Então, sem dúvida nenhuma, a principal discussão é sobre a rescisão contratual. A segunda discussão que acontece muito, de falar assim, eu achei que você fazia isso. Por quê? O cliente ele só coloca o que ele faz, ele não coloca o que está excluído no contrato. Uhum. Quando ele coloca o que está excluído no contrato, ele está falando, eu não faço isso. Ele está falando que eu não faço isso, mas ele está dizendo o seguinte, eu não faço, mas se você quiser que eu faça, eu cobro para fazer. Uhum. Okay? Então, primeiro, rescisão contratual. Segundo, os itens estão excluídos. É a segunda situação que dá mais problema. A terceira situação, hora extra. Tá bom que o cliente, o fornecedor, ele não põe cláusula cobrando hora extra. Gente, o seu trabalho deve ser remunerado à altura. Se você vai trabalhar mais que o combinado, você tem que receber por isso. E muitas pessoas trabalham... Falo isso todo santo dia aqui. O cliente pediu mais, não tem problema você fazer mais. Não tem problema nenhum você fazer além do que você foi contratado, contanto que você faça um adendo no seu contrato. Exatamente. Um novo valor. Você quer, eu preciso, no meu contrato está escrito, o salão tem que estar desocupado para início da montagem. Exato. 2 dias antes. Olha, o salão não vai estar desocupado. Você vai ter que tirar as mesas e cadeiras que estão lá. Ok, eu vou levar mais 2 pessoas para fazer isso. O valor para a gente cuidar disso também é tanto. Não tem problema fazer a mais, com tanto que se cobre. Tá tudo bem. Exato. Então, eu preciso também, Vivi, de ter elementos dentro do meu contrato para cobrar por essa hora extra e para cobrar por essa atividade extra. Não adianta o cliente me pedir e eu não ter critérios, porque ele vai barganhar comigo o preço. Agora, se eu tenho critérios estabelecidos, o preço que eu coloquei, o preço está no meu contrato. Outra coisa, aumento do número de convidados. O trabalho, normalmente, dos fornecedores de evento leva em conta o número de convidados. Se aumentou o número de convidados, eu tenho que cobrar mais. Claro. Eu tenho que cobrar mais porque eu vou ter mais trabalho e eu vou ter que colocar mão de obra a mais para executar aquele trabalho. Sim. Ok? Outro item que dá muito problema. Reagendamento de data. O cliente quer trocar a data, mas não quer pagar o reagendamento. Ele fala, não, mas eu só estou trocando de data. Você tem que esclarecer para ele que o seu ativo profissional é a data. Sim. Se você perder uma data, você perdeu dinheiro. Se ele quer trocar de data, ele sacrificou outras pessoas que queriam contratar aquela data e você disse não para esse cliente. Então, para te indenizar por essa perda, essa oportunidade, ele tem que pagar um percentual. Qual é esse percentual razoável? Entre 15% e 30% do seu valor do contrato é razoável para essa troca de data, ok? Uhum. E, por fim, o outro item que dá muito problema é a questão de pausa e alimentação de staff, tá? Veja bem, como são trabalhos autônomos, não existe uma lei que obriga, tá, que o autônomo ele tem que receber alimentação. Então, o que tem que ter é o seu contrato prevê que o fornecedor, que o seu staff, tem que receber alimentação. Uhum. Você tem que estabelecer qual é o tipo de alimentação, depois de quantas horas de trabalho, qual vai ser a pausa. Se o cliente não te dá alimentação, você pode sair para comprar e tem que receber uma indenização. Então, esses normalmente são os problemas mais comuns que a gente enfrenta aqui no dia a dia. Tem muitos outros, mas esses aí que eu falei com você, pelo menos uma vez por semana aparece alguém com esses problemas aqui. Não cabe em uma live, certo? Não cabe. Não cabe. Não, o conteúdo é imenso, é vastíssimo. Já são 10 anos só no setor de eventos, né? Se especializando nisso. Eu costumo dizer que o setor de eventos ele é cheio de peculiaridades. Justamente porque, como você disse logo no início, não é uma profissão, não é regulamentado. E por isso a barreira de entrada nesse setor é muito baixa. Sim. Às vezes só uma simples paixão ou uma simples habilidade já permite que essa pessoa diga que ela trabalha com eventos ou que ela tem uma empresa de eventos. E não necessariamente entre gostar de algo e fazer bem algo e ter uma empresa,
com aquela prestação de serviço, é uma distância muito grande. E você só vai ter, as pessoas só vão ter uma empresa de verdade quando elas tiverem um olhar empresarial, inclusive tanto na parte da gestão quanto na parte jurídica e tanto em relação à representatividade, como você muito bem disse, para assim ela poder afirmar que ela tem uma empresa de eventos. Então, Daniel, por hoje, só te agradecer as informações valiosíssimas que você compartilhou aqui com a gente. Quem está entrando aqui agora, entrou no final aqui da live, gente, a live vai ficar gravada, porque eu acredito que esse conteúdo é de utilidade gigantesca para o setor de eventos. Esse conteúdo também vai para o YouTube, e daí também o Daniel vai ter liberdade para compartilhar, fazer recortes, enfim, fazer edições desse conteúdo, que eu tenho certeza que vai ajudar tanto a minha audiência quanto a audiência dele aí. Então, de verdade, Daniel, muito obrigada. Fica aqui o convite para todo mundo seguir, né? Quem ainda não acompanha o trabalho do Blindagem Jurídica Oficial. Enfim, Daniel, fica aí à vontade para finalizar Tá, aí ok. a sua fala. Beleza. Eu quero agradecer o convite, tá? Dizer que é muito importante o seu trabalho como ajudando os profissionais de eventos no dia a dia profissional, porque muitos não têm o resultado que deveriam ter por pequenos ajustes que devem fazer no seu dia a dia, sabe? Então, esses pequenos ajustes eles devem ser feitos constantemente, tá? Então, a gente aqui, ô Vivi, eu só quero explorar um pouco, falar um pouco o que a gente faz aqui, porque muitas vezes as pessoas falam assim, o que faz um advogado especializado em eventos? A gente aqui, a gente trabalha com a parte da gestão do risco. A gente evita que você tenha um problema, a gente evita que você tenha dor de cabeça. Então, a gente trabalha preventivamente, tá? Então, a gente tem aqui consultoria, se você tem um problema, está enfrentando um problema que você não sabe como resolver, a gente tem a solução jurídica para você através de uma consultoria jurídica. A gente também confecciona contratos personalizados para as atividades mais diversas. A gente tem aqui quase 69 contratos específicos para atividades específicas, tá? Uhum. Desde assessoria cerimonial que comum, buffet, decoração, até joias personalizadas, animação, cascata de chocolate, enfim, é muita coisa que a gente faz por aqui. Para você que está assistindo a gente aqui agora e ficou com uma pulguinha atrás da orelha, pensando assim, gente, eu estou sentindo que o meu contrato não está bom, eu estou sentindo que eu estou correndo riscos. Vivi, eu vou fazer aqui uma loucura, vou fazer aqui uma oferta especial para esse pessoal que está aqui, tá? A gente faz a avaliação dos contratos, como eu disse para você, eu cobro R$ 197 para fazer a avaliação desses contratos, com 46 indicadores, para mostrar como que o seu contrato está. Tá bom. Hoje eu vou fazer uma loucura aqui. Para os 10 primeiros que me chamarem lá no meu WhatsApp, tá? Tá no link da bio do meu Instagram. Em vez de eu cobrar R$ 197 para avaliar o seu contrato, eu vou cobrar R$19,70. Eu vou te dar 90% de desconto, tá bom? Mas é só para os 10 primeiros, que eu não consigo fazer para todo mundo, porque eu gasto em média, eu e a minha equipe, a gente gasta em média 30 minutos para fazer essa avaliação. Então, essa avaliação está de graça para você que quer mudar, para você que quer trabalhar de forma diferente, para você que quer decolar no mercado de eventos. Não é para curiosos. Para você que tem curiosidade só, que não quer decolar, essa oferta não é para você. É só para aqueles que, de fato, querem decolar no mercado de eventos, querem mudar, querem, sabe, fazer diferente. Então, a oferta é de avaliação de contratos com 46 indicadores de R$ 197 por R$19,70 apenas para os 10 primeiros que me chamar no Instagram. Tá ok? Perdão, no meu WhatsApp. Que tá o link lá na bio. Perfeito. Gente, e ainda terminamos a live com esse super presente, né? Corre lá os 10 primeiros para mandar essa mensagem para a equipe do Daniel. De verdade, Daniel, só te agradecer imensamente pela sua generosidade em compartilhar tanto conteúdo relevante para o setor. O nosso perfil é aberto aqui para você. Quando você quiser trazer alguma informação relevante, alguma atualização de lei, qualquer coisa que você julgue ser interessante compartilhar com o setor de eventos, esse espaço está aberto para você. E o que você precisar da gente aqui, pode contar conosco também em auxiliar no atendimento aos seus clientes, no entendimento de necessidade e tudo mais, tá bom? Então, muito obrigada, de verdade. Ok. Bom, desejo sucesso e prosperidade para todos aí, tá bom? É para você também, querida. Um beijo grande. Beijo grande, gente. Até mais. Amanhã às 8h30 a gente está aqui de volta. Um ótimo dia para vocês.